Ok, como é que eu consigo ser mais produtiva, né? Eu achava que ser ocupada era ser produtiva, então eu sempre estava super ocupada, fazendo milhões de coisas e reuniões, que reunião é uma balela, gente, reunião demais, não te leva a lugar nenhum. Então eu fazia reuniões, né, pensava, falava com as pessoas, não sei o que, eu tocava 5, 6 projetos ao mesmo tempo, e ainda queria fazer as minhas coisas, e eu chegava no final do dia e parecia que eu não tinha feito nada, parecia que que eu não tinha construído nada, que eu não tinha produzido nada ao longo do meu dia. E aí quando eu fazia uma coisinha pra mim, a sensação de realização era tão grande que eu fiz pra mim. E aí eu comecei a ver, gente, eu me sinto tão bem quando eu faço algo realmente importante pra mim, então eu comecei a fazer as coisas pra mim. E eu me sinto tão bem hoje, por exemplo, agora de novo bandeira preta. O que acontece? Eu não consigo acordar, eu não posso acordar às 5 da manhã, porque as crianças acordam muito cedo. E eu tenho uma pessoa que me ajuda de manhã, que eu consegui, à tarde eu fico com eles. E eu tenho muito conteúdo pra produzir, eu tenho conteúdo pra gravar, eu tenho as minhas aulas que eu tô fazendo, eu tenho as mentorias individuais que eu tô dando, eu começo a mentoria em grupo semana que vem. Então eu preciso organizar toda a minha vida e a minha agenda pra acontecer. Então, tô passando tudo pra amanhã. Eu acordo às 4 horas em vez das 5 horas da manhã, porque ali das 4 até as 6h30, mais ou menos, 6h50, eu já fiz tudo, gente. Eu já fiz a minha meditação, eu já fiz os meus alongamentos, eu já assisti um curso que eu comprei, que eu tô assistindo sobre criança, né? Pra eu lidar melhor com os meus filhos. Eu consegui estudar, eu consegui fazer alguma coisa de conteúdo que eu precisava, alguma pesquisa que eu precisava fazer, algum livro que eu tô lendo, então eu vou destinando tempo para cada coisa. Agora que tá sem academia abrindo, eu pego um tempo e vou, 20 minutos, eu pego um treino do Sérgio Bertolucci, que eu sou apaixonada pelos treinos dele, super meu amigo bacana, né, lá de Porto Alegre, então eu faço o treino dele, felizona, tomo meu banho, 7 horas da manhã, tô tomando meu café com os meus filhos junto, com meu marido, tudo ali, todo mundo acordado já, e eu já fiz tudo isso que eu tinha pra fazer. E tá tudo certo, então eu consigo dar conta do meu dia. Eu tive que fazer isso, porque além de eu dar a mentoria, eu faço, então eu tô estudando também. Eu faço parte da equipe do Roberto Chiniachik no Instituto Gente. Então, eu comecei a fazer mentoria com ele, estudando com ele, daqui a um pouco eu entrei pra dentro para trabalhar com ele, sendo anjo de uma mentoria deles. Um convite que caiu do céu, porque é incrível trabalhar com eles, é incrível estar perto de gente campeã. Tô ajudando agora, transcrevendo os livros, o próximo livro dele, tá sendo lindo o trabalho que a gente tá fazendo. Então eu tenho que me ajustar no período que eu tenho até a escola voltar, para as crianças irem pra escola e eu ter o dia realmente para produzir as coisas que eu tenho que fazer. Daí eu vou voltar a acordar às 5 da manhã. Agora eu tô acordando às 4 para ter mais tempo. Toda essa mudança na minha vida, de uma pessoa que acordava tarde, apertava o botão do soneca, né, extremamente gaga, né, que sofreu abuso e que não entendia que era abuso, sabe? De alto impacto emocional, de ser chamada atenção, de não poder expressar a sua liberdade, de não poder expressar quem era, sabe? De ser podada. Uma criança que não teve permissão. Permissão, por que é permissão, gente? São muitos nãos. Minha mãe não me deixava, ela como era a única responsável, ela achava assim que se ela me deixasse para passeio de escola ou fazer qualquer outra coisa, sair, dormir na casa de amigo ou ir em festinha, ela achava que se algo acontecesse comigo, ela era a única responsável. E sim, ela era a única responsável. E ela lidou com isso da forma como ela conhecia, como ela sabia lidar. E da melhor forma que foi pra ela. Ela não sabia o que ela estava fazendo em relação a mim. Mas isso foi me tornando uma pessoa assim, eu tinha só não, sempre. Eu não tinha sim. Eu não podia ser, eu não podia fazer, eu não podia mostrar minha capacidade. E aí depois eu era exigida a mostrar minha capacidade, eu era exigida a mostrar minha autonomia. E aí eu meti os pés pelas mãos. Você está entendendo? É desde cedo que a gente educa esse tipo de coisa. Então eu levei tombo pra caramba ao longo da minha vida em relação a todas essas coisas, relacionamentos tóxicos, né? Com pessoas assim que no começo era tudo certo, daqui um pouco mostravam, né? Mas não é que elas mostravam, é porque eu permitia. Como eu sempre me achava menos, eu permitia. Eu estudei numa escola
muito boa em Porto Alegre, Colégio Farroupilha, né, que é um nível de gente com grana e coisa e tal. A gente tinha um nível médio de vida, mas, tipo assim, todos os meus colegas, ou todos não, a maioria, né, viajava pra Disney, ia pra Europa e fazia, acontecia, tinha o melhor tênis, tinha o melhor tudo. Eu não tinha essas coisas, né, eu tinha o meu tênisinho ali, a minha avó me dava algumas coisas, mas eu me sentia tranquila, só que isso aumentava o lance de eu me sentir menos, isso, sabe, deixava mais, batia mais ainda o lance de eu me sentir menos. Eu falava assim, poxa, os meus coleguinhas estão ali, eles têm pai, eles têm mãe, eles viajam para fora do Brasil, eles têm a roupa mais legal, eles têm o tênis mais legal, eles têm isso e aquilo, e eu não tinha tudo isso, e eu tinha que lidar com isso na minha cabeça de criança. Gente, eu tinha uma casa maravilhosa, uma família muito maravilhosa, os meus avós. A minha mãe sempre, mesmo com a morte do meu pai, ela me levava para conviver com os meus avós paternos, sabe? Eu tive comida na mesa, eu tive escola maravilhosa, sabe? Eu tinha as coisas básicas que me supriram lindamente. Eu tinha tudo isso e tá tudo certo. Mas eu não tinha a outra parte, a parte emocional. Emocional. Até agora meu marido falou isso. Já fico emocionada. Entendeu? Desculpa. E me faltou muito essa parte emocional. Ok. E tá tudo certo, a gente vai levando a vida. Então a gente, quando a gente escuta que a gente é sobrevivente, né? Que nós, quando criança, a gente passa por tanta coisa, a gente é sobrevivente. É isso, a gente é sobrevivente. E tá tudo bem, porque a maioria das pessoas são no mundo. A gente não é o único sobrevivente, as pessoas passam por coisas piores que a gente. Mas isso não quer dizer que o que a gente tá passando tem que ser amenizado. A gente tem que sentir, a gente tem que botar pra fora, sabe? A gente precisa disso. Ok. Ai, gente, tá tudo certo, né? E a vida é isso, gente. Então, isso, tudo que a gente viveu e que a gente passou, nos fez chegar onde a gente chegou. Por isso que eu digo assim, pra gente conseguir ir pro próximo nível de vida, pra gente conseguir ser uma mãe do caramba pros nossos filhos, né? Como eu quero ser a cada dia melhor com os meus filhos, entendeu? Pra gente conseguir dar esses passos todos que a gente precisa dar na nossa vida, a gente tem que mergulhar em autoconhecimento, a gente precisa entender a nossa história. Só quando a gente escreve a nossa história, a gente consegue reescrever a nossa história. Estudando tudo isso, eu entendi que eu posso refazer as minhas memórias, né? Como eu falei pra vocês, eu posso refazer as memórias afetivas para memórias de cura. E esse é um processo realmente incrível. Então, o fato de eu conseguir intuitivamente, né, nas minhas meditações da manhã, essa semana aconteceu, inclusive, de eu ter enterrado meu pai, né? Eu vi toda a cena do enterro do meu pai, como se eu estivesse lá. E foi maravilhoso pra mim, fazer toda a cena do enterro do meu pai, sabe? Gente, foi tipo uma catarse. Eu chorava, eu quase vomitei. Foi muito louco pra mim, porque era uma coisa muito intensa dentro de mim. Eu precisava ter esta memória, entendeu? Pra conseguir me libertar da mente fantasiosa. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, se eu não mergulho em autoconhecimento, se eu não vou fundo nisso, nada acontece, nada vai mudar na minha vida, nada vai ser diferente.